qual era o tema, mas a gente foi abordando um pouco esse cuidado que a gente tem que tomar no atendimento fraterno, de achar que tudo é espiritual, às vezes tem outras coisas envolvidas. Que a gente se abre às intuições. É um momento único para a gente poder saber as intuições que vai recebendo da espiritualidade, né? Mas não em transe mediúnico, e algumas pessoas fazem isso. E aí depois conversando com ele, depois de alguns dias da palestra, uma das pessoas ela saiu da casa. Foi embora da casa. Né? Porque, sei lá, então jogou de alguma forma. Então, ele falou para mim que foi produtivo, né? Eu espero que ninguém saia. Quando a gente entra nessa parte de mediunidade e obsessão, que é uma ideia pra gente, né? Enquanto espírita, a gente gosta muito disso e tal. É o que amplia a nossa visão em relação ao ser. E não acaba interpretando tudo também do outro lado como se fosse só um transtorno psiquiátrico, mas que existe uma série de fenômenos que eles precisam de uma visão mais ampla. Essa primeira fase que você fez, então seria uma fase do que você vai falar agora? Para ficar claro, o que são os transtornos psiquiátricos? Por que eles são importantes serem abordados, não só na casa espírita, mas discutir isso no dia a dia, na sociedade, como um todo e tal. O impacto, e aí nos serve de base para entender que nem tudo aquilo que nós vemos são fenômenos mediúnicos, mas que pelo menos a gente precisa pensar na possibilidade de haver algum quadro que se faz necessário um tratamento médico. E agora a questão da mediunidade e obsessão, porque nos auxilia também a entender é só um transtorno psiquiátrico, existe mediunidade, como que a obsessão acaba interferindo nisso tudo. É claro que não tem como, né? Tem que trazer o conceito de mediunidade e o que nos é trazido no livro dos médiuns, que todo aquele que sente num grau qualquer, num grau qualquer é importante, porque médium para a gente, por vezes, é só aquele que tem algo mais ostensivo, aquele que fica muito evidente e tal. A influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Não falou que isso é uma parte, é inerente do homem, da humanidade, todos são. Todos são. Eu estou dando uma dica, hein? Aquelas perguntinhas lá no início. Tá? Livro dos Médiuns. Vamos lá. Divisão fenomênica e divisão funcional. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, até para a gente poder entender que Kardec nos coloca como sendo todos médiuns. E todos médiuns, a mediunidade é uma questão também de grau, todos são mais ou menos médiuns, em graus distintos e tal. Kardec faz essa divisão. Divisão fenomênica e divisão funcional. O que é fenômeno? Fenômeno significa realidade aparente, aquilo que eu vejo. Eu só estou vendo. Não estou fazendo interpretações mais profundas. Aquilo que aparentemente, na sua superficialidade, vai se apresentando. Primeiro, fenômeno de efeitos físicos. Efeito inteligente. Ponto. Kardec observava o fenômeno e dizia, isso é físico, isso é inteligente. Acabou. Ele não vai fazendo interpretações maiores em cima daquilo. Esse é o fenômeno. Eu avalio o fenômeno mediúnico. Mesa girante, fenômeno físico. Psicografia, fenômeno inteligente. Daí vai. E funcional. Mediunidade generalizada é mediunato. Esse ponto é fundamental. Herculano Pires, esse livro chamado Mediunidade, que é fantástico, e ele vai trazendo desses aspectos de Kardec, como ele faz essa divisão fenomênica e funcional, ele vai comparando o que seria essa diferenciação entre mediunidade generalizada e mediunato, do ponto de vista funcional e não fenomênico. Funcional. Mediunidade generalizada é uma mediunidade natural, que portanto todos as possuem. Ótimo, aquilo que Kardec nos traz. Todos são mais ou menos médiuns, é inerente ao homem, permanece em êxtase. O que significa permanecer em êxtase? Ela está lá. Não é tão dinâmica e ostensiva. Essa é chamada mediunidade generalizada, com manifestações mais moderadas, e é chamada mediunidade estática. Quem traz esse nome, esse professor aqui chamado William Crawford, está pequenininho
William Crawford é um professor de engenharia da Universidade de Belfast, na Irlanda. Ele fez alguns estudos nos anos 60 e 70 sobre mediunidade. E ao nome, aquilo que nós conhecemos como mediunidade generalizada, que é o que Kardec nos coloca como sendo todos médiuns, ele dá o nome estática. Estática é interessante porque nos dá essa noção de que, parado, todos somos médiuns, mas essa chamada mediunidade estática em menor intensidade, quando comparado, por exemplo, ao mediunato. Aí essa mediunidade estática entra na significação que permanece em êxtase. E a gente tem no nosso curso o termo êxtase utilizado para uma exacerbação da percepção. Isso. E precisa tomar cuidado, porque não é êxtase. Não é o êxtase daquela classificação do fenômeno mediúnico inteligente e tal, não. É o êxtase como estática. E quando nós falamos a comparação com o mediunato, tem a questão da mediunidade ativa, que tem relação com a chamada mediunidade dinâmica, que o professor Crawford faz, quando ele compara mediunato com mediunidade generalizada, uma estática da ideia de parada, dinâmica de movimento, isso é fenômeno físico. Mediunato, quando comparado com a generalizada, se a generalizada, dentro do conceito kardeciano, todos a possuem, mediunato, nem todos a possuem, pensando nessa mediunidade mais ostensiva dinâmica. Não permanece em êxtase e vai exigir um certo desenvolvimento dessa faculdade e a sua aplicação. É aquilo que nós vulgarmente chamamos de mediunidade de serviço. Nós temos exemplos assim maiores, como o Chico, que é um baita médium, tinha a questão do mediunato, hoje o Divaldo, quer dizer, Ivone Pereira, mesmo na Europa, alguns outros médios. Na época de Kardec nós tínhamos vários médios, naquele momento trabalhando junto a ele, com mediunidade muito ostensiva, dinâmica, que era uma questão de mediunato, comparando a mediunidade generalizada, que é aquele que permanece em êxtase, algo mais estático, mas que percebe. Tem algumas percepções que são um pouquinho mais movimentadas, tal, mas ele é médium. Ele é. Então, por si só, né? Por si só já é médium, porque é uma faculdade inerente ao homem. Então, todos a possuem. E o que é obsessão? O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca, é a ação persistente que um espírito mau, ou ignorante, ou o que seja, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E a gente lembra daquela divisão que eles vão fazendo, obsessão simples, fascinação, subjugação, de algo mais gradativo, a questão desde a obsessão simples, que seria talvez essa simples influência moral, sem sinais tão exteriores, até a fascinação e subjugação, aí sim, os sinais mais complexos, que você consegue perceber que existe algo muito fora, e isso é importante na diferenciação, por exemplo, de um surto psiquiátrico, de um quadro obsessivo de possessão, entre aspas, algo mais complexo e tal, que por vezes ocorre ao mesmo tempo. Quer dizer, a pessoa pode ter um surto psicótico muito importante, e a gente estava dizendo nessa primeira parte que nós podemos assinar embaixo e afirmar que essa pessoa está sofrendo uma ação obsessiva também, porque ela está tão fragilizada que fica vulnerável à ação de entidades. Então existe esse componente obsessivo? Existe. Naquele momento, por vezes de subjugação das suas faculdades morais, inclusive físicas, sim. Então, o conceito de mediunidade, diferenciar o que é mediunidade generalizada, mediunato, e a questão da obsessão em si, esses conceitos eles têm que estar claros para nós. Inclusive quem lida com os transtornos psiquiátricos e tal, para a gente conseguir fazer essa diferenciação, ou esse diagnóstico diferencial. A gente vai entrar nessa parte final. São os conceitos básicos, mas para a gente poder discutir aquelas questões. Que eu creio que aí já vai essa discussão e a gente pode começar a trocar e conversar mais entre a gente, que é a parte do encerramento. E aí eu retomo aquelas questões. Primeiro, o que é normalidade? Segundo, pacientes portadores de transtornos psiquiátricos são médios? Aqui
questão. Obsessão é causa de transtorno psiquiátrico e é importante o diagnóstico diferencial? Então a gente vai entrar nisso, nessa discussão agora. O que é normalidade? Alguém arriscaria dizer o que é normalidade? Uma média geral. O que mais? A média geral, então, a normalidade do ponto de vista estatístico. Eu traço uma média. Mais alguém? É o mesmo conceito? É a média. Acho que ninguém é normal. Um pouquinho para cima da curva, estou fora. Olhando de perto, ninguém é normal. Isso. Um pouco mais distante. Ou não. Pode ser normal ou anormal. No inverso, qual é a anormalidade? Precisa ser anormalidade para baixo ou para cima, né? Na interpretação ideal. Depende do índice. Quer dizer, quando existe uma discussão do que é normalidade e não existe esse conceito tão claro, é porque a gente não tem nada sobre o que é normal. A gente não sabe. Né? A rigor ninguém sabe. Esse livro é do Paulo da Barra Rondo. Ele é um médico psiquiatra da Unicamp, Universidade de Campinas, e tem um livro escrito Psicopatologia. E aí ele tem um capítulo que fala sobre normalidade. São 9 conceitos de normal. Para quem tem 9 não tem nenhum, né? E aí ele vai discutindo um pouquinho de nada para concluir que de fato não existe nenhum conceito que seja tão fundamental assim, para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. Normalidade como ausência de doença, esse é um ponto. Já não tenho doença, então eu sou normal. Existe esse conceito? Existe. Mas já caiu por água abaixo, assim, quando a Organização Mundial de Saúde, de uns anos para cá, ele diz que doença não é só ausência, ou melhor, saúde não é só ausência de doença, mas se você tiver bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, bem-estar ecológico, algumas pessoas querem incluir a questão de espiritualidade também, bem-estar espiritual, isso não faz parte do conceito oficial, mas existem essas discussões. Normalidade com ausência de doença não existe. Eu não posso ter nenhuma doença física ou mesmo nenhum tipo de transtorno mental, mas eu moro em condições, por exemplo, muito difíceis. Moro sozinho, por exemplo. Não que morar sozinho seja um problema, mas algumas pessoas não se resolvem bem vivendo sozinhos. Não socializam tanto, quer dizer, existem outras questões envolvidas que eu não posso dizer que aquela pessoa se encontra no estado de normalidade, se for utilizar aquela ideia, aquele conceito. Normalidade ideal. O que é o ideal? Tudo bem, para nós espíritas é Jesus, sem dúvida. Não é? Dentro disso ninguém é normal abaixo dele. Vai demorar muito. Mas, em termos científicos, que ideal é esse? Não posso afirmar o que é ideal, porque o que é ideal numa cultura pode ser que não seja ideal em outra. Então isso acaba diferindo também. A normalidade estatística que foi trazida, né? Quer dizer, um pouco além da curva, eu não sou normal. Mas, por exemplo, se eu estiver dentro de um hospital psiquiátrico com vários pacientes, eu sou o anormal. Mas, graças a Deus. Eu sou o anormal. Né? Eu estou fora. Sim. Isso é normalidade estatística, também não encaixa muito. Quer dizer, pode auxiliar em alguns aspectos, mas em outros acaba sendo furado. Normalidade como bem-estar. A questão do bem-estar entra também no critério de subjetividade. O que é bem-estar para um pode ser que não seja bem-estar para o outro. Que envolve uma série de outros fatores. Normalidade funcional. Ok, levanta cedo, vai trabalhar, estuda, casado e tal, mas isso é ser normal? Como que ele se sente com essa rotina? Talvez ele não se sinta bem, talvez ele não tenha bem-estar, não tenha nenhuma doença, mas não tenha bem-estar ecológico, não tenha bem-estar social. Ecológico é eu ter acesso, por exemplo, a ir a parques, isso faz diferença, esse contato com a natureza faz muito. Se o disco rígido está formatado para mim e desconsidera as outras coisas, eventualmente ele pode ter uma normalidade funcional dentro daquilo que é... Dentro daquilo que ele também interpreta como sendo normal, está tudo bem. Mas pensando nas grandes populações, então, ao menos de critério de normalidade para nós utilizarmos no dia a dia,
acaba sendo um pouco furado, né? Depende de cada um. Sim. Sim. Entra nessa questão da subjetividade. E aí ele traz mais 4 ideias aí sobre normalidade. Normalidade como um processo, sendo algo dinâmico, algo que nós vamos alcançar e tal. Do ponto de vista espírita, O espírita pode até ter uma sim, questão de a gente está no processo, sim, processo de, enfim, alcançar algo além e tal, de transcendência. Normalidade subjetiva, aí tudo bem, posso achar que eu sou normal, mas vocês olham para mim e acham que não, pode acontecer. Esse é o em geral habita dentro de cada um dele. Sem Me acho dúvida. normal. Me acho normal. Mas qual a tua ideia de normalidade? A normalidade como liberdade pode ser um aspecto também para alguns e tal, mas enfim, também não fecha a questão. E normalidade operacional, que eu creio que entra um pouco dentro da questão da normalidade funcional também, quanto que eu consigo fazer algumas coisas. São 9 conceitos de normalidade. Portanto, nenhum deles traduz o que é de fato a normalidade. Isso é fundamental para entender que nem tudo aquilo que vai se apresentando talvez seja anormal. A psiquiatria durante muito tempo vai interpretando os chamados fenômenos psíquicos ou mediúnicos como sendo algo anormal. Eu tinha dito na primeira parte que hoje existe um grupo de cientistas do mundo todo tentando criar um paradigma, criar um conjunto de conhecimento que possa nos auxiliar a entender o que é mente. Isso passa, assim, necessariamente pelo entendimento do que são os fenômenos psíquicos, o que são os fenômenos mediúnicos. Isso passa. Porque as pessoas estão estudando isso para poder defender a ideia de que a mente não é um produto do cérebro. Experiências de quase morte, fenômenos de psicografia, psicofonia, chamados fenômenos paranormais. Se as pessoas estão estudando isso, estão. Para quê? Para defender a ideia de que esses fenômenos eles não se enquadram no entendimento da ciência oficial. Nós temos manuais diagnósticos, mas nem tudo se encaixa lá. Nem tudo. Se eu entrar numa sala, um trabalho de desobsessão, por exemplo, eu for totalmente agnóstico, não acreditar em nada, aquilo que vai além do cérebro, a gente engana todo mundo, né? Porque eu não considero aquilo como sendo algo normal. Embora faça parte da cultura daquele grupo. Mas eu vou entender aquilo como cisão, como rompimento, talvez das faculdades psíquicas, entra dentro daqueles processos de dissociação e tal. Então, isso para a gente entender que não existe nenhum conceito tão exato sobre normalidade. De alguma forma isso também nos serve enquanto linha de frente no atendimento fraterno, entendendo que dentro de uma visão espírita, eu sou espírita, então estou no atendimento fraterno, aquilo que vai se apresentando como um chamado fenômeno psíquico, mediúnico, não necessariamente é um fenômeno mediúnico, porque eu considero aquilo que seja algo normal. Pode ser algo que esteja fora dos fenômenos mediúnicos, do fenômeno. Não estou discutindo a questão da funcionalidade mediúnica, mas do fenômeno, daquilo que eu estou avaliando. Pode ser um sintoma psicótico. Eu preciso estar atento. Nós não precisamos fazer o diagnóstico, mas preciso, no mínimo, estar atento. E aí entra, dentro disso, pacientes portadores de transtornos psiquiátricos são médiuns? O que vocês acham? Quem acha que sim? Levanta a mão. Considerando se a mediunidade natural. Importante, né? Todo mundo concorda? Pacientes psiquiátricos, portadores de transtornos psiquiátricos, são médiuns? Sim. São. Agora, são médiuns, ok, mas do ponto de vista funcional, Mediunato. se for um paciente portador de algum transtorno psiquiátrico, talvez não. Isso é importante, fazer essa dimensão. Os dois. Transtorno psiquiátrico grave de mediunato? Não. Nunca. Não. Se a gente pensa num paciente, por Aqui exemplo, não, é trabalho, serviço, né? sim, e aí tem um outro artigo que eu trago aqui, vou apresentar alguns critérios e tal, e aí talvez fique mais claro.
Mas na nossa cabeça, do ponto de vista funcional, o que é? Um fenômeno físico ou inteligente? Ok, um fenômeno inteligente. Agora, do ponto de vista funcional, a questão do mediunato, que se faz necessário o desenvolvimento e aplicação dessas faculdades. Essa pessoa ela tem condições de fazer isso? Se deixar a desejar, já é outra situação. Talvez a pergunta confunda um pouco, porque médium tem os dois sentidos, né? Todos somos médiums, então não é nesse sentido que você está perguntando. É o médium funcional, né? É o mediunato. Essa pergunta é para confundir mesmo. Porque do ponto de vista operativo, funcional, de ser útil como médium, realmente, se há um transtorno psiquiátrico, eu vou influenciar fatalmente qualquer tipo de comunicação. Sim. Ou seja, eu não serei um bom intermediário, porque eu vou interferir em função da minha própria doença, do meu próprio problema psiquiátrico. Sim. Essa questão é para confundir, porque assim, acabei de trazer o conceito que Kardec diz todos são médios, então. E essa apresentação não é a primeira vez que eu faço, já fiz em outras casas, e assim, a maioria das pessoas diz, não são. Isso significa que nenhum conceito kardeciano ficou claro na mediunidade. Ou não prestou atenção, ok, não prestou atenção, ok. Mas o pior, não está claro. Não está claro aquilo que Kardec coloca, de todos são médios, não está dizendo ok, com exceção dos pacientes portadores de não, Kardec não fala disso. Todos são. Aí sim, do ponto de vista funcional. E aí, claro, aquilo que você trouxe, né? Ele não vai ser um bom intermediário, mas não é nem essa a questão. O quanto que não é bom para ele. Não é nem para a comunicação, não é nem para o trabalho em si. É daquela história que eu trouxe, daquele paciente. Cada vez que ele era colocado no trabalho mediúnico, ele sofria com aquilo. Porque se ele estava relativamente estável, diminuiu de 30 para 2 vozes, aumentava outra vez. Lhe causando profundo sofrimento psíquico. Profundo sofrimento emocional. Mas se esse rapaz se submeter a um tratamento psiquiátrico e estabilizar, não sei se tem cura, se esse caso teria cura. Cura naquilo que a gente comentou. Ele poderia trabalhar com médium? E aí vai caso a caso. Pensando num paciente com quadro de esquizofrenia, quadros mais graves, eu não recomendaria. Você entrou num ponto que aqui a gente tem situações dessas em que a gente vai conduzindo claramente esse problema aos cursos que possam lhe dar uma melhoria de percepção até do próprio quadro pessoal dele. Mas a gente vê que há uma dificuldade, e eventualmente ele poderia até fazer o curso dele, para entender a mediunidade como objetivo ali na frente. Mas que ele tem restrições. Sim. Deixa eu tentar validar um raciocínio contigo. Se a mediunidade está radicada no organismo, né, e ela exige muito do sistema nervoso central, se eu já tenho uma fragilidade, se eu já tenho um transtorno, mesmo que o remédio me estabilize, fisicamente falando, seria arriscado ou seria, no mínimo, temerário eu me utilizar ou fazer uso da mediunidade, ainda que eu tenha capacidade, em função dessa fragilidade. Correto? Isso mesmo. Isso mesmo. Porque existe essa fragilidade, essa desorganização psíquica também. Porque você tem um impacto físico e aquilo vai sobrecarregar aquela pessoa. Emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, quer dizer, existe uma sobrecarga geral. É o que o Kardec coloca como restrições higiênicas no livro dos médiuns, se não me falha a memória, quando ele fala da questão de que se você utilizar, fazer um abuso da mediunidade, existem algumas restrições e ele usa o termo higiênico. Talvez o higiênico seja essa questão médica, essa questão... A higiene da parte psíquica. Né? A gente usa esse termo também pensando no sono, higiene do sono. O que é higiene do sono? São questões comportamentais, de hábito e tal. De fato, quando você pensa num paciente com um quadro mais grave, e aí trouxe o exemplo desse menino com esquizofrenia, é totalmente desaconselhável que ele esteja num trabalho mediúnico. Ele trabalhando como médium e
fundamental, é desaconselhável. Porque não tem estrutura, por vezes, emocional para isso. Não estou colocando que o paciente portador de esquizofrenia não consegue fazer absolutamente nada da vida. Sempre trago um exemplo que assim, eu tenho um colega que se formou comigo, portador de esquizofrenia, está trabalhando como médico. Isso não o impede de fazer outras coisas. Não impede de casar, não impede de ter filhos, não impede dele viver a vida, tocar a vida dele com relativa normalidade. Mas existem situações em que ele não consegue, não dá para participar. O trabalho mediúnico é um desses. Né? Seria um processo restritivo, né? É um processo restritivo. Quer Como a diabetes, por exemplo. Sim. Vai te restringir para algumas coisas, mas você tem a possibilidade de poder fazer milhões de outras coisas. É que se inverte a lógica, por vezes, da casa espírita, e existem espaços onde o ápice da doutrina é a mediunidade e tal. O que você precisa fazer na casa espírita é você fazer todos os cursos e tudo mais para você chegar no ápice. O ápice é o médium, não. Tem gente que pensa assim, tem casas que trabalham dessa forma? Sim, tem muitas casas. Você está invertendo uma lógica, entendendo que a doutrina ela surge essencialmente para nos auxiliar e educar a nós mesmos. Em especial, talvez, o Evangelho. Você tem coisa maior do que poder participar do Evangelho? Não tem. Então isso tem que ficar claro, porque as pessoas também buscam isso. Quantas vezes a pessoa não chega para mim e fala, sou médium, parabéns, eu falei, sou. Mas quando ela traz essa fala, o que ela quer dizer? Eu sou médium, e eu quero trabalhar com isso, eu sou médium ostensivo, eu tenho uma missão e tal. E não estou dizendo nem de pessoas com transtornos mais graves, não que ele esteja delirando dentro daquilo, não, porque ele criou essa ideia de que na casa espírita ele tem uma missão. Porque ele é médium, porque ele tem algumas percepções, e não é bem assim. Não é bem assim. Até falo isso sobre Ismael, tudo, a gente discute muito disso. Mediunidade é para todos? Em que sentido? E aí eu entendo quando a pessoa quer dizer, mediunidade é para todos, ou afirma. Não, não é. Não é. Mediunidade ostensiva na mesa, no trabalho mediúnico, não é para todos. Não é. O próprio Herculano dizia, não existe método psicanalítico maior do que o transmediúnico. Não existe. Do que o transmediúnico. O método psicanalítico. Esse momento de autoconhecimento. Estou num trabalho mediúnico, trago uma manifestação do espírito suicida. Isso necessariamente significa que eu fui suicida? Não. Não. Mas existem elementos na personalidade dessa entidade desencarnada que se afinam com elementos meus e que me auxiliam a elaborar os meus sentimentos. E isso é importantíssimo. Tem que ser, tem que somar. Se eu entrar no trabalho mediúnico e sair como se eu fosse um mero instrumento, esquece. O trabalho mediúnico não está servindo. É cômodo. Hoje eu fiz o meu papel, eu trouxe não sei quantos espíritos e tal. O que você aprendeu com isso? Não tem nada a ver com isso, não. Não é assim. Por isso que, por vezes, o trabalho mediúnico ele não é para todos, desse ponto de vista. Por quê? Porque a pessoa não consegue elaborar bem aquilo que ela vai trazer, de forma manifestando tudo aquilo. Ela vai sofrer com aquilo, não vai conseguir elaborar bem e vai trazer mais prejuízos. Então, já estive também em outros trabalhos de processos, trouxe de uma casa acompanhante, um processo dissociativo, uma crise, se fosse lá atrás seria chamada de histeria e tal, mas que era uma crise dissociativa. Mas já participei de trabalhos, e eu enquanto doutrinador e tal, que nitidamente, e isso foi piorando, a gente foi analisando, avaliando e tal. Questões anímicas muito importantes, muito importantes. A gente não está demonizando o animismo, ele é importante. Ele existe em 100% dos ele é necessário. Existem 100% das manifestações mediúnicas. É menor ou maior grau. Mas o dessa pessoa já estava extrapolando. Nitidamente o que ela ia trazendo durante o trabalho mediúnico era de sofrimento psíquico muito importante. E a pessoa sofria com isso, e aí a gente vai lembrar, nos domínios da mediunidade, num capítulo em que André Luiz, junto com seu instrutor espiritual, vai analisando. Analisa, André. Estava em transe.
Mas cadê o espírito comunicante? Aí. Aí onde? Aí. Quem tem aí? Aí. É o próprio médium. Não, mas ela está trazendo uma outra personalidade e tal. Sim. E o processo anímico aqui é importante para ela aprender a elaborar isso. O que acha na medicina, na área que vocês atuam, isso seria classificado como sem uma visão espiritual, espírita? Transtorno de personalidade? Pode ser um transtorno de personalidade dentro dessa visão restrita, né? Ou um transtorno dissociativo. Não estou nem considerando um transtorno psicótico. Precisa de uma história, precisa haver todo um sofrimento psíquico e tal. Imagina, mas de perceber se as nuances classificam uma em outra de fato. Né? Sim, muito. E eu vou colocar isso também no artigo que eu trouxe aqui também. Então, dentro desse caso, a gente foi acompanhando e tal, com muito cuidado, né? Porque todos nós somos melindrosos, né? Quando você vai trazer principalmente um trabalho mediúnico, muito que você está trazendo de conteúdo anímico e tal, a pessoa se melindra, todos nós. Isso é básico. Mas aí essa pessoa foi trazendo, eu estou achando que é meu, eu estou achando que é meu. Aí sim, abriu o campo, vamos conversar. A gente encaminhou para a terapia, essa pessoa mudou muito. Muito, porque o que era trazido mediunicamente, através do animismo, eram questões dela. E que ela estava conseguindo, não estava conseguindo lidar no dia a dia, mas no trabalho mediúnico, naquele momento em que nós estamos mais sensíveis, abriu o campo para isso. E estava trabalhando as próprias questões. E ela foi conseguindo trabalhar isso. Então, assim, nem todo o trabalho mediúnico é para todos. Pensando nos quadros graves dentro dos transtornos psiquiátricos, é totalmente desaconselhável, o que não significa dizer que uma pessoa que tome medicação não possa participar do trabalho mediúnico. Se a gente pensa no quadro de esquizofrenia mais grave, desaconselhável. Não, mas um paciente com depressão, por exemplo, talvez no primeiro momento, é desaconselhável. Ela está tentando se organizar emocionalmente, tentando sair daquele momento mais difícil e tal. O tratamento de depressão, por vezes, com uso de medicação, vai durar de 6 meses ao ano, pensando num quadro mais moderado. Ela vai ficar 6 meses fora do trabalho mediúnico? Não tem necessidade. Mas talvez nos 2 primeiros meses, até ela se equilibrar melhor emocionalmente, sim. Ela pode voltar para o trabalho mediúnico. Isso vai interferir? A gente não sabe. Não tem a mínima ideia. Na realidade, qualquer medicação, principalmente as analgésicas, que interrompem o processo de percepção do neurônio, de identificação da dor, pode influenciar. Pode, mas a gente não tem nenhuma informação assim tão clara e objetiva dizendo, se usar tal medicação, um psicotrópico, por exemplo, vai atingir assim o assado, vai influenciar dessa forma. O que a gente percebe é que assim, uma vez a pessoa é estável emocionalmente, equilibrada, recebe um quadro de depressão, de ansiedade e tal, ela pode participar, depois de um tempo, né? Ficou claro essa parte? Mesmo? Mas alguém precisa de colocar alguma coisa? Com isso aí vai sobrar para o departamento do primário. Já vai achar que não está em condições. Não, são questões que vão sendo levantadas, a gente vai pensando, vai avaliando caso a caso, mas de fato algumas coisas já vão delineando para a gente poder atuar, né, dentro da casa espírita com mais segurança. A obsessão é causa de transtorno psiquiátrico. E aí? De longa duração pode ser. De longa duração pode ser, o que mais? Eu tenho esse caso em casa. Minha filha, desde os 15 anos, ela mostrou transtorno. E até hoje, como você falou, eu estava vendo ela em tudo. Porque ela faz tratamento, toma medicamento, está vivendo uma vida normal, fez tratamento no Obreiros, em mais de 2 fases. Ela tem uma obsessão do passado muito forte, e juntando tudo isso, esses tratamentos, com o tratamento psiquiátrico, ela está vivendo uma vida normal. Só não consegue trabalhar
porque a insegurança é muito grande e é um sofrimento muito grande para ela. Ela tem 41 anos já. E é um sofrimento muito grande para ela enfrentar o mundo. Mas talvez ela tenha vindo para passar e a gente, dessa família que conseguiu entender e estamos levando a vida assim bem. Então, eu acho que sim, né? Que a obsessão causa e que bem tratada corrige também, né? O que mais? Gostaria de muitos aqui que participam do atendimento fraterno. Eu participei de muitos anos, no momento eu não estou. Mas já teve comigo vários casos de pessoas que vêm fazer tratamento para o filho, para ele próprio, para o marido, para alguém, e faz tratamento por vários meses, até um ano, e esperando que se cure. Aí chega pra gente e fala assim, olha, eu fui em outro lugar e me falaram que o espiritismo é fábrica de louco. Então nós sabemos... É o nome de um artigo isso também. Nós sabemos e nós lemos em várias obras aí da doutrina que todos nós temos o gênero da loucura. Não sei, o senhor deve saber melhor que estudou isso. Mas todo ser humano tem o gênero da loucura, nem todo mundo vai ficar louco. Mas o que falar para essa pessoa? Porque você explica, você fala, você dentro da doutrina, mas a pessoa não quer se curar, porque ela quer que o outro cure e ela não vai procurar tratamento médico. Ela sabe que a casa espírita cure. Então, quando não curou, é fábrica de louco. Que é a visão também de que eu devo ter um quadro obsessivo mais grave, por isso eu estou nessa condição, a casa espírita vai me curar. Exatamente. Então, arrancando o espírito. Aí fica difícil, né, para o entrevistador que conversa com a pessoa fazer alguma coisa por ela, né? Porque ela não aceita, ela quer que o mundo cure. É igual a história, você vai na igreja, reza para mim. Sim. Essa questão da fábrica de louca desde a época de Kardec, né? Ele tem vários artigos na revista espírita que ele vai fazendo inclusive levantamentos. Isso. Muito interessante porque ele vai dando números também. E ele vai, na verdade, defendendo a ideia de que o espiritismo não seria uma fábrica de loucos, mas que tirou muitos loucos dos hospícios. Mas isso até recentemente, se a gente pensa na psiquiatria nos anos 50, nos anos 60, alguns psiquiatras bem renomados da época e tal, eles iam colocando que as três principais causas de transtornos mentais eram, primeiro, sífilis, a neurosífilis. Hoje, é quase inviável você pensar num quadro de neurosífilis, porque a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, acabou sendo descoberta depois da penicilina, então você trata logo de cara e não chega à chamada sífilis terciária, que é a evolução da doença, e que atingiu o sistema nervoso central. Então você ia ter alterações comportamentais. Por quê? Você tem lesões neurológicas. Então isso levaria à loucura e tinha muita neurosífilis na época. Então é a primeira causa. Segunda, alcoolismo. E de fato, o uso crônico de álcool e tal gera problemas neurológicos importantes e vai trazer problemas comportamentais. E a terceira causa é o espiritismo. Isso tem livro de psiquiatria da época. Franco da Rocha defendia essa ideia. Quer dizer, o Juliano, agora não me recordo o sobrenome, mas um médico psiquiatra baiano. E, inclusive depois tem o nome dele em algumas obras do Divaldo. E que quando ele desencarna ele percebe que o que ele dizia não tinha nada a ver com aquilo que ele pensava, de fato, né? Que ele defendia a ideia que o espiritismo causava loucura. Então isso é muito antigo. E muita gente até hoje acredita nisso. E tem quem enche a cabeça do outro, né? Sim. Você foi do ser espírita. Mas isso é do homem, isso é do ser humano e tal. E a nossa pobreza de linguagem faz com que a gente vá utilizando alguns termos e um deles é a questão da cura. A nossa ideia de cura é extirpar a doença, é eliminar a doença. E é um problema quando a gente vai percebendo que muitas casas espíritas fazem tratamento de cura. Esse tema é péssimo. Não é bom. Não é bom. Porque a ideia que nós temos de cura é essa. Eu vou eliminar a doença. Zerou.
A cura do latim significa cuidar. E não é extirpar, é cuidar. Então, a gente pode usar qualquer outro termo, mas tratamento de cura é um problema. Então, se eu vou numa casa espírita para me curar, eu vou arrancar o obsessor. E a gente sabe que não funciona dessa forma. Porque as pessoas fazem essa ideia de que eu estou doente porque eu tenho um obsessor. A ideia de que obsessão é causa de doença ou de transtorno psiquiátrico. Se a gente pensar na gênese da coisa, na raiz, obsessão não é causa de transtorno psiquiátrico. E a gente vai lembrar de um livro chamado Milhões Partidos, do Divaldo, um livro fantástico e tal. Já leram? Já? Quem não leu, leia, bem interessante. Eu vou só falar sobre uma passagem. Aniversário da Esther, se não me engano, é o nome da personagem, uns 15 anos. Ela ia fazer, no dia do aniversário dela, 15 anos de idade, ela foi tocar piano. E no que ela toca o piano, é música, aquilo te sensibiliza, você fica mais sensível ao ambiente, ao momento que o obsessor ele percebe, chega junto e tem um surto. A história, ela vai finalizar, vou trazer o final logo, mas você entende que a coisa continua. A coisa continua. Essa menina ela passa alguns anos no hospital psiquiátrico, sob uso de medicações e tal, mas num quadro de subjugação, num quadro obsessivo muito grave, que não tinha o objetivo principal de prejudicar a menina, mas sim o pai. Mas que existem vários elementos naquela história, e vários, não são poucos, e assim, o pessoal da Associação Médico Espírita fez alguns estudos, tem um psiquiatra de Minas que fez e tal, que aquela menina tinha um quadro de esquizofrenia, um chamado quadro de esquizofrenia hebefrênica, que é um subtipo mais grave, que aparece em idades mais precoces. Porque a esquizofrenia aparece principalmente, ela surge no final da adolescência, ou melhor, no início da vida adulta, lá pelos 20 e poucos anos. Quanto mais precoce, mais grave é o quadro. A menina tinha 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos. O obsessor ele encontra campo para poder agir, porque ela abriu tanta sensibilidade através da música que ele conseguiu atuar. Nesse caso, o obsessor não foi causa do seu transtorno, mas foi fator desencadeante. Isso poderia acontecer em qualquer momento da vida dela, talvez um pouco mais adiante e tal. Mas o obsessor ele entrou como causa desencadeante. A medicina começa a fazer umas coisas meio tontas, assim, a gente dá até risada quando você começa a olhar para o ser como espírito e não como sua matéria, né? Por exemplo, houve alguns artigos, né, no final do século XX, assim, dizendo que gripe podia levar à esquizofrenia. Por quê? Porque as mães vão lembrando que elas tiveram gripe durante a gestação, então eles vão fazendo uma relação de causa e efeito. Teve gripe, né, teve algum resfriado, então isso aumenta a chance do paciente ter esquizofrenia. Isso é bobagem. Hoje a gente já sabe disso. Mas são artigos relativamente recentes. A criança que bate muito a cabeça, é por isso que ela tem esquizofrenia. Mas veja, toda criança bate a cabeça. Mas se aquela criança não desenvolve nenhum quadro durante a vida, o pai esquece, a mãe esquece. Mas quando começa a desenvolver o quadro, você tenta puxar pela memória o que aconteceu quando aquela criança, enfim, nos primeiros anos de vida e tal, e você vai começar a lembrar o número de vezes que aquela criança bateu a cabeça. Então também se estabelece uma relação de causa e efeito. E a gente tende a buscar a causa naquilo que é mais próximo. Aquilo que é mais próximo e aquilo que a gente mais entende. Então, claro que nós espíritas de alguma forma buscamos no quadro obsessivo a causa dos transtornos mentais. Mas isso é você transferir a responsabilidade de uma série de situações que vão ocorrer na nossa vida, não entendendo que o quadro obsessivo ele pode ser um fator de pior ou um fator desencadeante. Mesmo nos quadros obsessivos mais graves que existem, que são de longa data, o Dr. Inácio Ferreira traz muito disso em suas obras e tal, ele acompanha o Sanatório de Uberaba, tem obras, tem relatos, tudo bem descrito. Mesmo nesses quadros mais crônicos, em que a incidência obsessiva acaba piorando tanto física quanto espiritualmente, a gente mesmo nesses casos não pode afirmar que a obsessão é a causa do transtorno, porque existe a raiz, e a raiz são os aspectos morais do ser.
são suas vivências anteriores. Você precisa trabalhar isso, porque são os plugs, entre aspas. É onde o obsessor vai encontrar espaço para atuar. Então, qual que é a gênese? São esses plugs, são essas questões morais, relativas a muitas das coisas que a gente já vivenciou antes. Isso abre espaço. Indistintamente, todos nós temos os nossos ganchinhos, né, onde o obsessor vai atuar. Todos nós. Quando nós temos múltiplos ganchinhos, porque estamos mais comprometidos, isso facilita. E aí o quadro obsessivo se estabelece de forma mais grave, piorando a condição daquele indivíduo. Ficou claro, porque não dá para a gente afirmar que a obsessão em si é uma causa de transtorno psiquiátrico. Já existe uma predisposição, pode acontecer ou não pode. Sim, isso é legal. Uma predisposição espiritual e não genética. Não genética. E tem muito dessa questão. Mas meu pai tem um transtorno mental grave, tal, tinha esquizofrenia, meu tio, tal. Eu vou ter? Não necessariamente. Eu posso ter o gene? Sim. Afinal de contas, eu sou filho do meu pai. Então, tenho o componente genético, mas não vou desenvolver a doença. E eu estava querendo esperar um momento, quando você usa o termo genético, você fala do termo genético na análise da ciência reducionista, né? Que ele é um indicativo de todos os padrões que se apresentam no novo ser, né? Seja o agregado genético da mãe e do pai, que vão influenciar que ele seja dessa ou daquela forma. O estudo da epigenética agora traz uma brecha bastante grande na possibilidade terapêutica da visão espírita. Pode trazer. Para nós espíritas, sim. Fica claro, você fala sobre epigenética. Isso é interessante porque começou a surgir também com um cientista chamado Francis Collins. Francis Collins é um médico norte-americano. E aí, lá pelos anos 2000, quando foi codificado o genoma do ser humano e tal, Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos e tal, ele faz um discurso sobre aquele momento histórico, da decodificação do genoma. Quem escreve aquele discurso do Bill Clinton é esse médico Francis Collins. E em algum momento, Bill Clinton fala, essa é a linguagem de Deus. Francis Collins tem um livro chamado Linguagem de Deus. Ele era totalmente cético e ele se torna espiritualista depois da decodificação do projeto Genoma. É muito interessante. Porque ele começa a perceber que os genes não são suficientes para explicar a nossa condição de ser. Eles devem existir coisas a mais e aí se abre a segunda etapa do projeto Genoma que está ocorrendo. Tá. Hoje ele é presidente de um centro de pesquisas nos Estados Unidos e é um cara muito conceituado. Espiritualista. Ele tem esse livro que ele vai falando sobre os genes como linguagem de Deus. Dentro de uma visão reducionista, tudo que me acontece é por uma questão genética, mas aí vão se abrindo esses precedentes, estão tentando entender que existem coisas que vão além dos genes, e aí se abre a pesquisa da epigenética, ou seja, aquilo que vai além do gene. Porque também se tinha a ideia, né, a gente lembrando da célula, de que a célula era comandada pelo núcleo. Só pelo núcleo. Vocês lembram da célula? Não, da época de estudar, toda aquela coisinha redondinha, tal, núcleo. André Luiz traz na década de 50 elementos dizendo que a célula não é comandada pelo núcleo, mas é comandada por aquilo que está ao redor, que nós chamamos de citoplasma. Isso na década de 40 e 50. Então, esse cara está errado. E hoje a gente sabe que é verdade, que o núcleo não comanda a célula. Quem comanda a célula é o que está ao redor. Isso são fatores epigenéticos também, do ambiente. Fatores epigenéticos também entendendo o ambiente, o quanto que a gente lida com estresse. Hábitos e costumes. E aí, nós, enquanto espíritas, sim, podemos pensar no fator espiritual, aquilo que vai além dessas questões genéticas. O que é muito interessante. E que vai rompendo com a ideia de hereditariedade, hereditário. Meu pai tem esquizofrenia, eu vou ter necessariamente, porque eu tenho um gene, ele passa isso para mim. Isso não é verdade. Mas existem componentes genéticos nos transtornos mentais? Existem. O Hospital das Clínicas fez um estudo de uma família com transtorno bipolar. E aí foi levantando a árvore genealógica e percebeu que 40 membros daquela família tinham transtorno afetivo bipolar. Mas não pode ser um arrastar de quadros de um grupo de espíritos envolvidos na mesma temática? Sim. É isso.
Dentro da nossa visão espiritual, a gente entende que aqueles espíritos vão se conjugando na mesma família pela necessidade de vivenciar situações semelhantes, inclusive de doenças. Todos eles compartilham de genes que podem indicar que ele vai ter um transtorno afetivo bipolar? Sim, mas não necessariamente aquilo é hereditário. É hereditário do ponto de vista espiritual, mas não genético. Nós somos herdeiros de nós mesmos, nesse ponto. E aí você precisa compartilhar as experiências que são semelhantes para você crescer e amadurecer espiritualmente. Ok? Ficou claro isso, essa parte aqui da obsessão enquanto transtorno, causa de transtorno psiquiátrico e tal? E é importante fazer um diagnóstico diferencial, muito importante. A gente aprendeu a fazer esse diagnóstico diferencial, dividido. Como já tinha dito, a psiquiatria tem se interessado cada vez mais em fazer essa diferenciação, para entender que nem tudo aquilo que vai se apresentando é anormal, mas que pode ter algum outro componente. E na casa espírita é importante a gente pelo menos pensar nisso. Por que é importante pensar nisso? Trouxe um artigo, na verdade o trabalho está bem pequenininho, é um trabalho de mestrado. Ele fez por uma médica chamada Alessandra Luchetti. A Alessandra, na época, ela estava na Associação Médico Espírita de São Paulo, hoje ela está em Minas. É uma pesquisadora. E o trabalho de mestrado dela no Hospital das Clínicas, um outro médico psiquiatra que a orientou, ela não é psiquiatra, mas fez esse trabalho, o Dr. Homero Valada. Homero Valada é espírita, ele trabalha no Hospital das Clínicas. Esse trabalho é assim, ela tentou entrar em contato com as casas espíritas de São Paulo, são centenas de casas espíritas e tal, e só 55 responderam. Algumas porque o endereço tinha mudado, foi enviado e-mails, cartas, enfim. Muitas, o que mais surpreendeu, muitas não aceitaram participar do trabalho científico. Muitas. O que é na contramão do que é a doutrina. A doutrina nasce como uma ciência. E muitas das casas não quiseram participar dessa pesquisa. A ciência. Então, 55 casas participaram e o título dessa tese de mestrado dela é Descrição da terapia complementar religiosa em centros espíritas da cidade de São Paulo, com ênfase na abordagem sobre problemas de saúde mental. Um estudo bem interessante. Quem quiser, depois eu passo para vocês dar uma olhadinha nesse estudo. Quais são os dados? Vamos lá. 55 centros espíritas da cidade de São Paulo que responderam, o que corresponde a 15% da totalidade. Como eu disse, a maioria não quis participar. Quais são os dados que foram trazidos? Só de 15% das casas espíritas. 15 mil atendimentos por semana. O que equivale a 60 mil atendimentos por mês. 60 mil. Na época, a Santa Casa de São Paulo atendia 30 mil pessoas por mês. O Hospital das Clínicas, 21 mil. 15% das casas espíritas de São Paulo fazem mais atendimentos do que 2 grandes hospitais. Essa diferença aumentou. A Santa Casa hoje está na pindaíba, né? Tem uma situação terrível. É importante a gente ter uma ideia do que pode acontecer no atendimento fraterno, de quem busca e tal. É muito importante. Muito. Os pacientes que mais buscam as casas espíritas, pacientes com câncer e com depressão. Câncer e depressão, os que mais buscam. Tem também os outros transtornos, né? Todos os outros transtornos psiquiátricos, muito de uso e abuso de substâncias, uso de drogas, muito. Mas isso mostrando que os templos religiosos, de uma forma geral, especificamente as casas espíritas, por vezes são a primeira porta de entrada para o paciente. A primeira. Não é que ele já buscou tratamento médico e depois foi para a casa espírita para buscar. É a primeira. Então isso aumenta ainda mais nossa responsabilidade. Em tentar buscar, dentro das nossas limitações e tal, minimamente pensar que aquela pessoa necessita de um atendimento médico. E tentar diferenciar se de fato aquilo que vai se apresentando é um fenômeno psíquico, do ponto de vista mediúnico, ou é um fenômeno psíquico em termos de função mental. E que orientações que nós vamos dar? Então, cuidado sempre de não desencorajar a buscar o tratamento médico, de não desencorajar a tomar medicação. Estou dizendo coisas que eu vi já, de dirigentes e tal, não pode tomar medicação. Isso tem? Tem, muito. Não é
não vou perguntar se tem ideia de morte, senão vou dar ideia. Isso é um mito. É mito. Quando a gente consegue perguntar para o outro se ele está pensando em morte, a pessoa se sente acolhida, compreendida. Então ela divide se ela está ou não pensando em morte. Dentro daqueles números que eu trouxe no início sobre suicídio. 1 milhão de pessoas por ano, mas um número imenso pensando nisso. E os templos religiosos, as casas espíritas, recebem muitos pacientes pensando em morte. Muito. É importante perguntar? É importante. Se falou que está pensando em morrer, tem ideias de suicídio, porque assim, pensamento de morte é, de vez em quando vem um pensamento de morte. Mas você pensa em suicídio? Essa é uma segunda pergunta. Que é diferente. Eu posso ter alguns pensamentos de morte, de vez eles vão surgindo, mas eu não estou elaborando a ideia do suicídio, que é o mesmo agir para tirar minha própria vida. Aí tem que ser bem direto. Pensa em suicídio? Penso. Penso em fazer o quê? Esse é o segundo passo. Se a pessoa diz que está pensando em fazer isso ou aquilo, ela está planejando. Isso aumenta só o nível de gravidade. Para onde eu caminho? Hospital. Serviço de emergência. Médico. Né? A gente já recebeu na casa espírita paciente que foi encaminhado por outro espírita por ideia suicida. Não, não é aqui. Claro que a gente acolhe, vai avançando, encaminha e tal. Mas a primeira porta não é a casa espírita. A ideia de suicídio grave é o hospital. Porque aí o médico ele vai conseguir fazer um diagnóstico. Por que ele está com pensamentos suicidas? Será que ele está deprimido? Então vamos tratar a depressão. Ou será que ele tem algum outro quadro psiquiátrico mais grave? Lembrando que 90% dos pacientes que cometem suicídio têm uma doença que pode ser diagnosticada e tratada. Se eu não observar isso na linha de frente, no primeiro momento do atendimento fraterno, eu posso estar comendo bola. E aí, mesmo a acolhida na casa espírita não é suficiente, porque a pessoa começa a afundar. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então lembrando, a casa espírita por vezes é a primeira porta de entrada de muitos pacientes. E aí entra a questão do diagnóstico diferencial que eu trouxe. Tem gente pensando nisso, na importância de fazer esse diagnóstico diferencial. Esse é um artigo, para quem não consegue ler, do Alexandre Moreira Almeida, que é médico psiquiatra, professor da Federal de Juiz de Fora, e hoje ele coordena a seção de saúde e espiritualidade na Associação Brasileira de Psiquiatria e na Associação Mundial de Psiquiatria, mostrando que a psiquiatria tem se aberto a esses fenômenos da espiritualidade e tal. Esse artigo se chama O Diagnóstico Diferencial entre Experiências Espirituais e Transtornos Mentais que surgem com conteúdo religioso. Por vezes aqueles delírios místico-religiosos que eu falei na primeira parte. E que transtornos mentais são esses? Transtornos psicóticos e transtornos dissociativos. Que são aqueles dois transtornos que eu abordei na primeira parte. Transtornos psicóticos, lembrando, principalmente a esquizofrenia, e o transtorno dissociativo, onde você tem uma cisão, você tem um rompimento das funções psíquicas, em que aquilo parece um transe, mas por vezes não é. Ou pode ser. Aí eu preciso fazer essa diferenciação. O que se apresenta? É uma experiência espiritual ou é um transtorno mental? Dentro desse artigo, ele vai trazendo uma série de itens que vão nos auxiliar a pensar nesse diagnóstico diferencial. Esse artigo é uma revisão de literatura. O que significa? Ele pegou tudo que é artigo no mundo e falava sobre a importância de diferenciar o que é espiritual e o que não é. Você pega todos esses artigos e vê quais são esses critérios em que a maioria concorda. Se a maioria concorda com esses critérios, pode ser que me auxilie a fazer essa diferenciação. O primeiro deles, ausência de sofrimento psicológico. Esses critérios são para quem teve uma experiência espiritual. Okay? Não é transtorno mental, é experiência espiritual. Por vezes, quem tem uma experiência espiritual não tem sofrimento psicológico, não tem prejuízos sociais e ocupacionais, ou seja, ela continua trabalhando, mesmo tendo as suas experiências espirituais, sai trabalhar com os amigos, está bem com a família, estuda e tal, passeia. Duração da experiência é curta,
Aquela pessoa está no seu trabalho mediúnico. Duração de 1 hora é curto. Naquele momento, vai trazer suas comunicações, tal, saiu de lá, acabou a experiência. Uma atitude crítica, ter dúvidas sobre a realidade objetiva da vivência. O médium, no caso, ele tem uma certa crítica em relação àquilo, ele coloca em dúvida e tal. A gente vai lembrar de Erasto no livro dos médiuns. É melhor descartar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Isso é ter uma atitude crítica sobre a experiência. Compatibilidade com o grupo cultural e religioso do paciente. Dentro de uma casa espírita, é compatível o trabalho mediúnico, não difere. Faz parte da cultura? Faz parte daquele grupo religioso? Sim. Ok. Ausência de comorbidades. Ausência de doenças graves. Por exemplo, a gente falou dos transtornos psiquiátricos mais graves, um quadro de esquizofrenia e tal. Se tiver um quadro desses, aí a gente precisa realmente sentir se é ou não uma experiência espiritual. Então, a ausência de comorbidades é um item importante. Ela não pode ter nenhuma doença mais grave do ponto de vista mental, mas também físico. Porque doenças graves, físicas, podem provocar alguns sintomas de alucinação e delírio. Então, a ausência de comorbidades é isso. Certo controle sobre a experiência. Certo controle. Está no trabalho mediúnico, ela consegue controlar. Por vezes vai dar facilidade a um espírito que seja mais agressivo e violento, ele tem uma certa, ele dá uma contenção, ele não vai se permitir por completo, ele tem um controle sobre essa experiência. Crescimento pessoal ao longo do tempo. A pessoa, quando vai tendo essas vivências recorrentes sobre experiências espirituais, ela cresce ao longo do tempo, ela vai amadurecendo. Então tem estudos, por exemplo, de experiência de quase morte, que a maioria das pessoas que tiveram essa experiência, elas têm um crescimento ao longo do tempo. Elas se tornam mais amorosas, mais sensíveis, mais caridosas. Para aqueles que não acreditavam em Deus, começam a acreditar em Deus. Então são estudos mostrando que a pessoa cresce. Isso, teoricamente, deveria servir para nós espíritas no trabalho mediúnico. E atitude de ajuda aos outros. A pessoa vai se tornando mais sensível, mais empático ao sofrimento do outro. Esses são 9 critérios. Enfim, o que conclui o trabalho? Que são critérios com certo consenso expressivo, a maioria dos pesquisadores concorda que esses critérios eles são interessantes para a gente fazer essa diferenciação, porém que necessitam ser testados empiricamente. Empiricamente é na prática. Preciso testar esses critérios para ver se realmente eles são válidos. São critérios muito interessantes, mas eu preciso mais pesquisa. E eu preciso traçar métodos para saber como que eu vou testar, através da ciência, esses itens. É interessante porque esse trabalho do Alexander, esse levantamento, esses artigos no mundo inteiro, ele tem servido para as discussões do Manual Diagnóstico da Organização Mundial de Saúde. Eu falei da CID-10, vocês lembram? A CID-11 está para sair. O que está sendo discutido agora é tentar incluir isso nos manuais. Isso é muito legal. Muito legal, porque não é de reconhecer a obsessão. Não, a gente não caminha para isso. Mas caminha para tentar fazer uma diferenciação entre uma experiência espiritual e aquilo que teoricamente não é. Então esses artigos têm servido para isso. Agora sim, como ele diz, precisam ser testados, porque embora eles pareçam muito interessantes, a gente sabe que, e aí eu vou aos pouquinhos, atitude de ajuda aos outros. Todo mundo que trabalha mediunicamente desenvolve uma atitude de ajuda aos outros ao longo da vida? Todo mundo? Será que a gente pode fechar? Não. Não necessariamente. Cresce ao longo do tempo? Também não. Tem controle sobre a experiência? Muitos não têm. Muitos não têm. Por isso a gente fala de educação mediúnica e tal, mas muitos não têm. Ausência de comorbidades, é ok. Compatibilidade com o grupo cultural religioso, sim. O trabalho mediúnico faz parte da nossa realidade enquanto espíritas. Eu estou lendo aqui e não estou mostrando lá, né? Ou estou? Tá. Então tá. Ainda bem. Uma atitude crítica. Nossa, esse item, todos são críticos sobre a experiência mediúnica? Eu creio que a maioria não. Não é. Estou falando sobre a fora para ele.
Essa falta de crítica existe. Não, dele por si sim, Sim. mas dos outros para com ele, essa existe não. Sim, essa existe muito, e no próprio médium, a gente pega aquele trechinho que eu acabei de dizer, descartar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, a gente nem lembra disso. A gente descarta o trecho de Erásto. Isso a gente faz. Com muita facilidade. Com muita facilidade. Mas na maioria das vezes nós não temos atitudes críticas sobre a experiência mediúnica. Os donos pelo contrário, se vem do espiritual, a gente acredita É isso mesmo. espírito, nós acreditamos. Mesmo que seja um monte de bobagem, né? A gente ouve cada história, né? Eu tenho um amigo que é físico, espírita, ele participava de uma casa, que inclusive tinha uma pequena produção de livros, enfim, e que um dos autores do livro já tinha desencarnado e entrava no mediúnico e disse que era para aumentar o preço do livro. Né? As grandes livrarias devem fazer isso o tempo todo, né? Sendo que o rapaz ele conheceu o autor encarnado e desencarnado. E encarnado ele dizia sempre que era para baixar o preço. Acho que se tornou mercantilista quando ele desencarnou, porque ele trouxe que era para aumentar. Consultor financeiro, capitalista selvagem. Se tornou depois que ele desencarnou. Depois disso ele foi embora da casa, né? Porque ele foi começar a levantar essas críticas. Não pode ser, né? O cara encarnado dizia que era para baixar o valor do livro, agora desencarnado disse para aumentar. Acho que tem alguma coisa errada, né? A questão tem atitude crítica zero. Mas isso acontece muito, essa atitude crítica. Então, embora seja muito interessante, não tem, muitas vezes. Duração curta da experiência, nem sempre é assim. Né? Nem sempre é assim. Às vezes a pessoa ela não. Primeiro que ela não tem muito controle sobre a próxima experiência e acaba prolongando demais. E é um baita de um trabalho, né? Entra em questões anímicas, acaba prejudicando um pouco. A ausência de prejuízos sociais e ocupacionais e a ausência de sofrimento psicológico. Depende do momento da vida desse rapaz, né? Ou dessa moça que começa a se perceber médium, porque é dureza. Quando você não sabe o que é, você começa a ver coisa, começa a escutar coisa, o sofrimento psicológico é o que mais tem. E tem prejuízos sociais e ocupacionais sim. Isso acontece. Então, enfim, são critérios, né? Que são interessantes, nos ajudam muito, mas que necessitam ser muito estudados ainda. E a gente finaliza, né, dessa nossa fala. Eu trago essa foto de Maria junto com a criança e tal, né? Muito daquilo que a gente vai vencer amanhã, mas entendendo que nosso comportamento, por vezes, no atendimento fraterno, mais do que se preocupar, e claro que isso é importante, né? Porque é o que a gente conversou hoje, mas em avaliar se o rapaz que vem é médio ou não, a gente precisa de uma escuta fraterna, é alma a alma, coração a coração. Como se nós fôssemos verdadeiras mães, acolher aquela pessoa que sofre. Isso é o mais importante. Mesmo na experiência como médico e tal, a pessoa ela tem muito desespero em entender o que ela tem. Como é o diagnóstico? Eu digo, o diagnóstico é mais importante para mim do que para você. Por que é mais importante para mim? Porque eu preciso saber para poder te ajudar na tua terapêutica e medicamento. O que você precisa entender, o que é mais importante, é você ser acolhido no teu sofrimento. Isso é o mais importante. E essa deve ser também o nosso cuidado no atendimento fraterno. A gente poder ter a escuta do sofrimento do outro. E saber orientar da forma mais serena, harmoniosa e com muita tranquilidade, para que a pessoa ela se sinta abraçada e mesmo nesses casos mais difíceis, em que a pessoa ela busca com insistência uma certa cura, ou vem com ideias preconcebidas, entendendo que tudo que ela tem é uma obsessão e tal, quando a gente abraça com carinho, com uma escuta mais atenta, a gente consegue desconstruir essas ideias. Mostrar que a cura está nas mãos dela. E dentro daquilo que ela vai se apresentando, dentro de nosso conhecimento, a gente vai encaminhando. Continua na casa espírita, vá para o Evangelho, ou procura um tratamento médico. Pelo menos isso a gente tem que estar atento. Ok? Obrigado. Acho que dá para a gente abrir. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar então essa parte. Se alguém tiver
tiver alguma questão mais para fazer, gentilmente, o Alejandro vai ficar um pouquinho mais com a gente, mais uns 15 minutos, mas quem tiver compromisso, já deu meio-dia, né, o horário, aí pode sair, tá bom? É importante a gente entender o objetivo desse trabalho, né, que um dos objetivos desse trabalho é que a gente tenha um olhar mais, né, normalmente quando a gente já tem a questão espiritual muito latente na casa espírita, e às vezes a gente precisa também abrir um pouco mais, até para poder ajudar esses companheiros que vêm. Muitas coisas que o Roberto Almeida que diz que muitas vezes nós queremos passe, né, um atendimento que ele chegou lá no grupo que ele trabalha lá e já tinham dado 300 passes, já tinham trazido médico, tinha feito concessão e a pessoa continua, chama o SAMU, né? Isso, na verdade a pessoa está com um problema, né, que não é espiritual, é físico, emocional, tá ok? Então nós vamos nesse momento chamar a Sheila para fazer o encerramento, para a gente poder continuar mais um pouquinho depois. Bom, nesta manhã de sábado, estamos aqui todos de coração aberto, pedindo aos amigos da espiritualidade que continuem a nos abrir a mente para que possamos refletir e ir assimilando aos poucos todas essas informações que nos foram passadas hoje, agradecendo a presença do Dr. Alejandro, agradecendo também a presença de todos os encarnados, os desencarnados, e que possamos fazer uso de tudo isto para o nosso trabalho aqui na casa, mas também para a nossa vivência. Todas estas informações muito úteis só vão acrescentar, só vão fazer com que nós possamos ir desenvolvendo, para que possamos então auxiliar cada vez mais a todos aqueles que chegam até nós. Que o Pai possa nos ajudar sempre. Agradecemos por toda a harmonia que tivemos, por toda a paz que estamos, e que possamos continuar sempre buscando estes momentos de aprendizado, de evolução, para sermos cada vez mais felizes no entendimento. Que o Pai nos abençoe mais uma vez. Assim Se tiver caneta, aqueles que quiserem ficar, podem ficar, aqueles que